Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A resposta simples logo emanou pelo grande salão e se dissipou na névoa. No entanto, a voz continuou ressoando nos corações de Audrey e Alger, despertando uma onda após a outra. Eles nunca esperaram tal designação, mas sentiram que ele a merecia. A designação personificava perfeitamente sua imagem de alguém misterioso, poderoso e bizarro. Após alguns segundos de silêncio, Audrey se levantou levemente a saia e dobrou os joelhos, fazendo uma reverência para Zolmingrui. Honorável senhor louco, você me permitiria tomar a liberdade de convidá-lo para ser testemunha de nossa negociação? Não é nada. A mente de Zolmingrui girava enquanto ele respondia de uma forma condizente com seu status. É uma honra, senhor louco. Alger também se levantou. Ele curvou ligeiramente as costas, com a palma da mão direita sobre o peito. Zolmingrui abaixou a palma da mão direita e sorriu. Continuem, vocês dois. Alger assentiu e sentou-se novamente antes de olhar para Audrey. Se você conseguir o sangue do tubarão fantasma, peça para alguém enviá-lo ao bar Guerreiro e Marinho na rua Pelican, no bairro de Rosa Branca, em Pritz Harbor. Diga ao chefe, Williams, que é isso que o capitão quer. Assim que eu confirmar o recebimento, você me dará um endereço para onde enviar a fórmula da poção ou prefere que eu a informe diretamente aqui? Audrey pensou por um momento antes de dizer, sorrindo, vou escolher o método mais seguro. Vamos fazer aqui, embora seja um teste para minha memória. Como o senhor louco concordou em testemunhar sobre o negócio, isso também significava que haveria uma reunião semelhante na próxima vez. Com isso em mente, ela virou a cabeça de repente e olhou para Zolmingrui com olhos brilhantes. Com um tom de interesse, sugeriu, senhor louco, o senhor se importaria em fazer mais algumas tentativas como esta? Alger ouviu a sugestão com calma, ele também se sentiu tentado pela sugestão. Apressadamente, repetiu, senhor louco, o senhor não acha esses encontros interessantes? Embora seus poderes excedam nossa imaginação, deve haver certos domínios que o senhor não compreende ou nos quais não se destaca. A pessoa à minha frente é obviamente uma jovem de estatura elevada. Eu também tenho meu conjunto único de experiências, insights, médiums e recursos. Talvez chegue o dia em que nós dois possamos ajudá-lo a concluir algo trivial que possa ser inconveniente para o senhor. Do seu ponto de vista, o fato de ter sido puxado para aquele espaço sem qualquer aviso ou meios de resistência significava que o misterioso senhor louco estava no controle. Participar dos encontros não era necessariamente algo que ele pudesse recusar. Portanto, era melhor aproveitar ao máximo os benefícios daquele encontro para compensar sua condição passiva e desvantajosa. O trio à mesa comprida possuía diferentes origens, recursos, canais de informação e compreensão do domínio místico. Se interagissem e desfrutassem de alguma cooperação limitada, poderiam produzir efeitos imprevisíveis e imensuráveis. A troca de recursos que acabará de ser negociada era um exemplo. Outro exemplo seria se ele quisesse matar alguém. Ele poderia facilmente pedir ajuda aos membros da reunião que não pareciam ter qualquer parentesco com ele, tanto na superfície quanto na realidade. Ele poderia perfeitamente enganar qualquer investigador. Uma jovem de estatura elevada. Meu comportamento e sotaque eram tão óbvios assim. Audrey a encarou, sem expressão, com a boca ligeiramente aberta, mas logo recobrou a razão e assentiu sem hesitar. Senhor louco, acho que é uma ótima sugestão. Contanto que este encontro se torne regular, o senhor pode deixar certas coisas que lhe são inconvenientes por nossa conta. Claro, tem que ser algo dentro das nossas possibilidades. Desde o momento em que ouviu a sugestão, Zolmingrui já estava ponderando os prós e os contras. Mais encontros certamente lhe permitiriam adquirir mais conhecimento sobre os segredos dos aléns e outros mistérios, uma bênção para sua transmigração de volta. Por exemplo, era provável que a fórmula da poção aparecesse no próximo encontro por causa dos espectadores. Da mesma forma, as informações que ele obtivesse certamente seriam úteis para sua vida atual. No entanto, com mais reuniões, ficou mais fácil se expor. De fato, independentemente do mundo, não existe almoço grátis. Zolmingrui estendeu a mão direita novamente e bateu suavemente na lateral da longa mesa com o dedo. Considerando que ele estava no controle da convocação e da dispensa da reunião, qualquer ameaça de exposição estava sob seu controle. Os prós claramente superavam os contras, então Zolmingrui rapidamente tomou uma decisão. Ele parou de bater e sorriu para os olhares ansiosos e perturbados da dupla. Sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. Sua ajuda não ficará sem recompensa. Todas as segundas-feiras, às 3 da tarde, tente ficar sozinho o máximo que puder. Depois que eu fizer mais algumas tentativas e resolver algumas coisas, talvez você possa solicitar uma licença com antecedência. Você não precisará mais se preocupar em se envolver em situações inapropriadas.
Esta foi uma forma de concordar com as sugestões de Alger e Audrey. Audrey tinha acabado de completar 17 anos. Tendo sido cuidada a vida toda, ela tinha o caráter de uma jovem. Portanto, não pôde deixar de cerrar o punho e, aos poucos, socá-lo na frente do peito ao ouvir a resposta do louco. Sem esperar que Alger dissesse uma palavra, Audrey disse animada, com os olhos brilhando: então, vamos nos dar apelidos? Afinal, não podemos usar nossos nomes verdadeiros para conversar. Embora eu não consiga enganar o senhor louco sobre minha verdadeira identidade, a pessoa à minha frente representa um perigo. Não devo deixá-lo saber quem eu sou. Boa ideia, respondeu Zomingrui de maneira simples e relaxada. A mente de Audrey imediatamente começou a girar enquanto ela expressava seus pensamentos conforme eles lhe vinham à mente. Você é o senhor louco, que vem das cartas de tarô. Então, como uma reunião fixa, de longo prazo e secreta, devemos ser uniformes em nossas designações. Sim, eu também escolherei uma das cartas de tarô. Seu tom lentamente se tornou alegre. Eu decidi. Minha designação será Justiça. Era uma das 22 cartas dos arcanos maiores do tarô. E você, senhor? Audrey sorriu descaradamente para seu parceiro sentado à sua frente. Alger franziu a testa levemente antes de relaxar imediatamente. O enforcado. Era outra carta dos arcanos maiores. Tudo bem, então podemos ser considerados os membros fundadores do clube de tarô. Audrey foi a primeira a dizer, alegre, apenas para olhar com medo para Zomingrui, que estava envolto em névoa. Tudo bem, senhor louco. Zomingrui balançou a cabeça, divertido. Vocês podem decidir sobre questões tão triviais sozinhos. Obrigada. Audrey estava claramente emocionada. Depois disso, ela olhou para Alger. Senhor enforcado, pode repetir o endereço mais uma vez? Receio que minha memória me falhe. Sem problemas. Alger ficou muito satisfeito com a seriedade de Audrey enquanto repetia o discurso mais uma vez. Depois de repetir isso para si mesma em silêncio 3 vezes, Audrey disse novamente, animada: ouvi dizer que as cartas de tarô foram inventadas pelo Imperador Roseli como um jogo. Aliás, elas não vêm equipadas com o poder de adivinhar o futuro. Não. Na maioria das vezes, a adivinhação provém de si mesmo. Todos têm algo de espiritual em si mesmos, o que lhes permite sintonizar-se com o mundo espiritual e conectar-se a informações sobre si mesmos em um nível ainda mais elevado. No entanto, pessoas comuns são incapazes de perceber isso, muito menos de interpretar os sinais que recebem. Essas informações se apresentarão com a ajuda de ferramentas de adivinhação. Deixe-me dar um exemplo simples: sonhos e intérpretes de sonhos. Alger olhou para Zomingrui. Não vendo nenhuma resposta, refutou a afirmação de Audrey. As cartas de tarô são, de fato, uma dessas ferramentas. Elas usam mais simbolismo e elementos mais lógicos para nos ajudar a interpretar os sinais de forma conveniente e precisa. Embora Zomingrui parecesse indiferente, ele, na verdade, ouvia com muita atenção. Foi só nesse momento que sua mente vazia começou a pesar lentamente, enquanto sua cabeça começou a doer lancinantemente. Entendido. Audrey assentiu em concordância. Em seguida, enfatizou: não foi isso que eu quis dizer. Não estou duvidando das cartas de tarô, mas ouvi dizer que o Imperador Roseli havia criado outro conjunto de cartas, secreto e misterioso. Eram cartas de papel que simbolizavam um poder desconhecido e específico. Havia um total de 22 cartas que ele completou. Mais tarde, ele as utilizou para criar as 22 cartas de tarô dos arcanos maiores, que são usadas como ferramenta de jogo. O que eu disse estava correto. Ela olhou para Zomingrui como se estivesse tentando obter uma resposta do misterioso senhor louco. Zomingrui só fez sorrir sem dizer uma palavra. Lançou o olhar para o enforcado como se o estivesse testando. Alger, inconscientemente, endireitou as costas e disse em voz grave: isso mesmo. Dizem que o Imperador Roseli viu a Tábua da Blasfêmia e que aquele conjunto de cartas de papel contém os profundos mistérios dos 22 caminhos do divino. 22 caminhos do divino, repetiu Audrey com um tom de desejo. Naquele momento, a dor de cabeça de Zomingrui se intensificou. Ele sentiu que sua conexão invisível com as estrelas carmesim e a névoa branco-acinzentada estava começando a se esvair. Tudo bem, isso é tudo por hoje, ele disse em voz profunda após tomar a decisão imediatamente. Por sua vontade. Alger curvou a cabeça respeitosamente. Por sua vontade. Audrey imitou o enforcado. Ela ainda tinha muitas perguntas e pensamentos, por isso, não queria que aquilo acabasse tão cedo. Quando Zomingrui encerrou a conexão, ele disse com um sorriso: vamos aguardar ansiosamente o próximo encontro. As estrelas brilharam mais uma vez enquanto a luz carmesim recuava como água. Assim que Audrey e Alger ouviram as palavras do senhor louco, suas figuras se transformaram em um borrão enquanto eles desapareciam. Em um segundo, a projeção se desfez quando a névoa cinzenta restaurou seu silêncio.
Quanto a Zhou-Mingrui, sentiu-se pesar rapidamente. O ambiente ao seu redor tornou-se fugaz enquanto seus olhos encontravam a escuridão antes de se transformarem em uma luz ofuscante. Ele ainda estava parado no meio do apartamento. Era como um sonho. Que diabos era aquele mundo nebuloso? Quem ou que tipo de poder criou as mudanças que acabaram de acontecer? Zhou-Mingrui suspirou suavemente. Ele estava completamente perplexo enquanto caminhava em direção à escrivaninha, como se suas pernas estivessem cheias de chumbo. Ele pegou o relógio de bolso que havia colocado do lado de fora para verificar quanto tempo havia passado. O tempo fluiu no mesmo ritmo. Zhou-Mingrui fez um julgamento aproximado. Depois de largar o relógio de bolso, ele se viu incapaz de suportar a dor de cabeça lancinante. Sentou-se na cadeira e abaixou a cabeça, usando o polegar e o dedo médio da mão esquerda para massagear as têmporas. Depois de um longo tempo, ele de repente soltou um suspiro e disse em mandarim: "Pelo que parece, não poderei retornar tão cedo." Somente os desavisados poderiam ser destemidos. Após testemunhar um evento tão fascinante e aprender sobre a situação dos aléns e do mundo misterioso, Zhou-Mingrui não ousou mais tentar precipitadamente o ritual de aumento da sorte usando a antiga língua feiça Kowloon. Quem sabia que outros tipos de situações aconteceriam? Talvez fossem mais bizarras, assustadoras ou até mesmo um verdadeiro inferno. No mínimo, eu só tentaria quando tivesse um profundo domínio do misticismo, pensou Zhou-Mingrui, desamparado. Felizmente, o chamado encontro pôde ajudá-lo. Depois de outro momento de silêncio, ele murmurou para si mesmo com um tom de consternação, decepção, agonia e tristeza: "A partir deste momento, sou Klein." Klein fez o melhor que pôde para reorientar suas soluções e planos a fim de eliminar as emoções negativas. Talvez ele pudesse aprender a fórmula da poção para espectador do lado. O encontro que acabou de acontecer é fascinante. Pessoas que residem em diferentes lugares do mundo podem reduzir centenas de quilômetros a meros centímetros e conversar cara a cara enquanto atendem às necessidades umas das outras. Ah, falando nisso, isso soa um pouco familiar. Klein ficou atordoado por alguns segundos antes de cair na gargalhada. Apertando a têmpora, brincou baixinho. Aquilo não era uma plataforma de rede social. Um vento uivante acompanhava a chuva torrencial. O veleiro de 3 mastros era jogado de um lado para o outro pelas cristas e vales das ondas que se aproximavam, como se estivesse sendo manipulado por um gigante. O brilho carmesim nos olhos de Alger Wilson desapareceu. Ele se viu ainda no convés e nada parecia ter mudado. Quase imediatamente, a garrafa de vidro de formato peculiar em sua palma se estilhaçou e o gelo dentro dela derreteu na chuva. Em segundos, não havia mais vestígios que sugerissem a existência daquela antiguidade maravilhosa. Um floco de neve hexagonal, semelhante a um cristal, surgiu na palma da mão de Alger. Em seguida, desbotou rapidamente até ser aparentemente absorvido pela carne, desaparecendo completamente no processo. Alger assentiu com a cabeça de forma quase imperceptível, como se estivesse pensando em algo. Permaneceu imóvel e em silêncio por 5 minutos inteiros. Ele se virou e seguiu em direção à cabana. Quando estava prestes a entrar, um homem vestindo uma túnica semelhante, bordada com padrões de relâmpagos, emergiu de lá. Este homem, de cabelos loiros e macios, parou e olhou para Alger. Levou o punho direito ao peito e disse: "Que a tempestade esteja com você." Alger respondeu com as mesmas palavras e gestos. Não havia emoções em seu rosto áspero, de estrutura bem definida. Alger entrou na cabine após a saudação e seguiu para a cabine do capitão, situada no outro extremo do corredor. Surpreendentemente, ele não encontrou nenhum marinheiro pelo caminho. O lugar inteiro estava tão silencioso quanto um cemitério. Atrás da porta da cabine do capitão, um tapete marrom macio cobria o chão. Uma estante e um suporte para vinhos ocupavam as paredes opostas do cômodo. Os livros com suas capas amareladas e as garrafas de vinho com sua cor vermelho escura pareciam peculiares sob a luz bruxuleante das velas. Sobre a mesa com a vela, havia um frasco de tinta, uma pena, um par de telescópios metálicos pretos e um sextante de latão. Atrás da mesa estava sentado um homem pálido de meia-idade, usando um chapéu de capitão com uma caveira. Quando Alger se aproximou dele, disse ameaçadoramente: "Não vou desistir." "Eu acredito que você consegue", disse Alger calmamente, tão calmo que parecia que ele estava comentando sobre o tempo. "Você." O homem pareceu ficar atordoado com a resposta inesperada. Nesse exato momento, Alger se inclinou um pouco para a frente e de repente correu pela sala até que eles estavam separados apenas pela mesa. Alger apertou o ombro e estendeu a mão direita para estrangular o homem. Escamas de peixe ilusórias apareceram nas costas de sua mão enquanto ele reunia loucamente mais força para sufocar o homem, sem lhe dar tempo de responder. Em meio ao som agudo de estalo, os olhos do homem se arregalaram enquanto seu corpo era levantado. Suas pernas se contraíram furiosamente antes de logo ficarem imóveis. Suas pupilas começaram a se dilatar enquanto ele olhava sem rumo.
Havia um fedor entre suas pernas enquanto suas calças gradualmente ficavam úmidas. Enquanto levantava o homem, Alger abaixou as costas e caminhou em direção à parede. Ele usou o homem como escudo e avançou contra a parede. Seu braço extremamente musculoso era monstruoso. Um buraco se abriu na parede de madeira, e a chuva caiu, acompanhada pelo cheiro do oceano. Alger jogou o homem para fora da cabine, direto nas ondas gigantes que pareciam montanhas. O vento continuou a uivar no escuro enquanto a natureza poderosa devorava tudo. Alger pegou um lenço branco e enxugou cuidadosamente a mão direita antes de jogá-lo no mar também. Ele deu um passo para trás e esperou pacientemente por companhia. Em menos de 10 segundos, o homem loiro de antes entrou correndo e perguntou: "O que aconteceu?" "O capitão escapou", respondeu Alger, irritado, ofegante. "Eu não sabia que ele ainda tinha alguns dos seus poderes além." "Droga", o homem loiro praguejou baixinho. Ele foi até a abertura e olhou para o horizonte. No entanto, nada era visível, exceto as ondas e a chuva. "Esqueça, ele era apenas um saque extra", disse o homem loiro, acenando com o braço. "Ainda seremos recompensados por encontrar este navio fantasma da era Tudor." Mesmo que ele fosse um guardião do mar, ele não teria mergulhado apressadamente no mar nessas condições climáticas. "O capitão não conseguirá sobreviver por muito mais tempo se a tempestade continuar", disse Alger, acenando com a cabeça em aprovação. A parede de madeira estava se recuperando a uma velocidade perceptível. Ele olhou para a parede e virou a cabeça inconscientemente em direção ao leme e à vela. Ele estava perfeitamente ciente do que estava acontecendo por trás de todas aquelas tábuas de madeira. O imediato, o segundo imediato, a tripulação e os marinheiros não estavam presentes. Não havia ninguém vivo a bordo. Em meio a todo aquele vazio, o leme e a vela moviam-se estranhamente sozinhos. Alger novamente imaginou o louco que estava coberto por uma névoa branco-acinzentada e suspirou. Ele se virou e olhou para as ondas poderosas lá fora e falou como se estivesse em devaneio, cheio de expectativa e admiração. Uma nova era começou. Bairro da Imperatriz, Baclund, capital do reino Loen. Audrey Hall beliscou as bochechas em descrença no encontro que teve há algum tempo. Na penteadeira à sua frente, o velho espelho de bronze estava quebrado em pedaços. Audrey olhou para baixo e viu o redemoinho carmesim nas costas de sua mão. Era como uma tatuagem representando uma estrela. O carmesim gradualmente desapareceu em sua pele. Somente nesse momento Audrey teve certeza de que não era um sonho. Seus olhos brilharam enquanto ela sorria. Ela não conseguiu evitar se levantar antes de se abaixar para levantar a barra do vestido. Ela fez uma reverência em direção ao ar rarefeito e começou a dançar animadamente. Era a dança dos elfos antigos, a dança mais popular entre a realeza na época. Ela tinha um sorriso brilhante no rosto enquanto se movia graciosamente. Alguém bateu de repente na porta do quarto dela. "Quem é?" Audrey imediatamente parou de dançar e perguntou enquanto ajeitava seu vestido para parecer mais elegante. "Minha senhora, posso entrar?" "A senhora deveria começar a se preparar para a cerimônia", perguntou a criada de Audrey do lado de fora da porta. Audrey olhou para o espelho na penteadeira e rapidamente tirou o sorriso do rosto, deixando apenas um pequeno esboço de sorriso. Ela respondeu gentilmente depois de se certificar de que tudo estava apresentável. "Entre." A maçaneta girou e Anne, sua criada, empurrou. "Ah, ele rachou", disse Anne ao ver instantaneamente o resultado do velho espelho de bronze. Audrey piscou e disse lentamente: "É, sim. A Suzy esteve aqui agora mesmo. Tenho certeza de que você sabe que ela gosta de causar estragos." Suzy era uma Golden Retriever que não era exatamente uma raça pura. Foi um presente dado ao seu pai, o Conde Hall, quando ele comprou um Foxhoe. Mesmo assim, Audrey o adorava. "Você deve treiná-lo bem", disse Anne, enquanto recolhia os pedaços do espelho de bronze com habilidade e cuidado, para que não machucasse sua dona. Quando ela terminou de arrumar, ela perguntou a Audrey com um sorriso: "Qual vestido você quer vestir?" Audrey pensou por um momento e respondeu: "Gostei do vestido desenhado pela senhora Guinéa para o meu aniversário de 17 anos. "Não, você não pode usar o mesmo vestido 2 vezes em uma cerimônia formal, ou os outros vão fofocar e questionar a capacidade financeira da família Hall", disse Anne, balançando a cabeça em discordância. "Mas eu realmente gosto." Audrey insistiu gentilmente. "Você pode usá-lo em casa ou quando for a um evento que não seja tão formal", disse Anne firmemente, sugerindo que não era negociável. "Então terá que ser aquele com o desenho de lótus nas mangas dado pelo Sr. Sades há 2 dias, disse Audrey enquanto soltava um suspiro discretamente, mantendo seu sorriso doce. "Você sempre tem um gosto tão bom", disse Anne, recuando e gritando em direção à porta. "O 6º camarim." "Ah, esquece, eu mesma vou buscá-lo." As criadas começaram a trabalhar. O vestido, os acessórios, os calçados, o chapéu, a maquiagem e o penteado, tudo precisava ser cuidado. Quando estava quase pronto,
O Conde Hall apareceu na porta vestindo um colete marrom escuro. Ele usava um chapéu da mesma cor de suas roupas e um belo bigode. Seus olhos azuis estavam cheios de alegria, mas seus músculos flácidos, sua cintura larga e suas rugas estavam obviamente destruindo sua bela juventude. A joia mais brilhante de Backlund, é hora de partirmos, disse o Conde Hall, batendo na porta 2 vezes. Pai, pare de me chamar assim, protestou Audrey enquanto se levantava com a ajuda das criadas. Então, é hora de partir, minha linda princesinha, disse o Conde Hall enquanto dobrava o braço esquerdo, sinalizando para Audrey segurar o braço dele. Audrey balançou a cabeça levemente e disse, isso é para minha mãe, a senhora Hall, a condessa. Então, deste lado, o Conde Hall dobrou o braço direito com um sorriso e disse, isto é para você, meu maior orgulho. Base da Marinha Real, Pritz Harbor, Ilha Oki. Quando Audrey pegou o braço do pai e desceu da carruagem, ela ficou repentinamente chocada com o rolo compressor à sua frente. No porto militar não muito distante, havia um enorme navio brilhando com reflexos metálicos. Não tinha vela, restando apenas um convés de observação, 2 chaminés imponentes e 2 torres nas extremidades do navio. Era tão majestoso e grande que a frota de velas próxima parecia anões recém-nascidos agrupados em volta de um gigante. Senhor sagrado das tempestades! Oh, meu senhor! Um navio de guerra blindado. Em meio ao furor, Audrey também ficou chocada com este milagre sem precedentes criado pela humanidade. Era um milagre oceânico nunca visto antes. Demorou um pouco para que os aristocratas, ministros e membros do parlamento se recompusessem. Então, uma mancha negra no céu começou a aumentar de tamanho até ocupar 1/3 do céu e entrar no campo de visão de todos. A atmosfera subitamente tornou-se solene. Era uma máquina voadora gigantesca, com um belo design aerodinâmico, pairando no ar. A máquina, azul escuro, possuía airbags de algodão sustentados por estruturas de liga leve, resistentes e leves. A parte inferior da estrutura de liga tinha aberturas com metralhadoras, lançadores de projéteis e canos de armas. O zumbido exagerado da ignição do motor a vapor e das pás da cauda produzia uma sinfonia que deixava todos maravilhados. A família do rei chegou em sua aeronave, exalando uma autoridade elevada e indiscutível. 2 espadas, cada uma com uma coroa de rubi no cabo, apontavam verticalmente para baixo e refletiam a luz do sol em ambos os lados da cabana. Elas constituíam o emblema da espada do julgamento, que simbolizava a família Augustus e era transmitida desde a antiguidade. Audrey ainda não tinha 18 anos, então não compareceu à cerimônia de apresentação, um evento liderado pela imperatriz que marcava a estreia na vida social de Backlund, para anunciar sua maioridade. Portanto, ela não pôde ficar mais perto da aeronave e teve que permanecer em silêncio na parte de trás para assistir a todo o evento. No entanto, isso não importava para ela. Na verdade, ela estava aliviada por não precisar lidar com os príncipes. O milagre que a humanidade usou para conquistar o céu pousou suavemente. Os primeiros a descer as escadas foram os belos e jovens guardas, que vestiam uniformes cerimoniais vermelhos com calças brancas. Condecorados com medalhas, formaram 2 filas com rifles em punho. Aguardavam a chegada do rei George III, sua rainha e do príncipe e da princesa. Audrey não era novata em conhecer pessoas importantes, então não demonstrou nenhum interesse. Em vez disso, sua atenção estava voltada para as 2 cavalarias de armadura negra, em forma de estátua, que ladeavam o rei. Nesta era de ferro, vapor e canhões, era surpreendente que ainda houvesse alguém que suportasse usar armadura completa. O brilho metálico frio e o capacete preto opaco transmitiam solenidade e autoridade. Será que são os paladinos disciplinares de nível superior? Audrey se lembrou de trechos de uma conversa casual entre adultos. Ela estava curiosa, mas não ousou se aproximar. A cerimônia começou com a chegada da família real. O atual primeiro-ministro, Lord Agezid Negan, subiu à frente. Ele era membro do Partido Conservador e o segundo não-aristocrata a se tornar primeiro-ministro até hoje. Recebeu o título de Lorde por suas grandes contribuições. Claro, Audrey sabia mais. O principal apoiador do Partido Conservador era o atual Duque de Negan, Palas Negan, que era irmão de Agezid. Agezid era um homem esguio e quase calvo, de mais de 50 anos, com um olhar penetrante. Ele examinou a área antes de falar. Senhoras e senhores, acredito que vocês já tenham visto este navio de guerra encouraçado que marcou a história. Ele tem dimensões de 101 por 21 metros. Possui um design incrível a bombordo e estibordo. A blindagem tem 457 milímetros de espessura. O deslocamento é de 10.060 toneladas. São 4 canhões principais de 305 milímetros, 6 canhões de tiro rápido, 12 canhões de aproximadamente 3 quilos, 18 metralhadoras de 6 canos e 4 lançadores de torpedos. Pode atingir uma velocidade de 2 km por hora. Será a verdadeira hegemonia. Conquistará os mares.
A multidão ficou agitada. As meras descrições bastavam para incutir imagens assustadoras neles, sem falar no fato de que a coisa real estava bem na frente deles. Agessid sorriu e falou mais algumas linhas antes de saudar o rei e pedir: Majestade, por favor, dê um nome. Como partirá do porto de Pritz? Deveria se chamar o Pritz, respondeu Jorge III. Sua expressão demonstrava sua alegria. O Pritz. As palavras se espalharam do ministro da Marinha e do almirante da Marinha Real para todos os soldados e oficiais no convés. Todos exclamaram em uníssono: o Pritz. Jorge III ordenou que o Pritz zarpasse para um teste em meio a salvas de tiros e à atmosfera festiva. Fumaça espessa saía das chaminés. O som das máquinas podia ser ouvido fracamente sob o som da buzina do navio. O rolo compressor partiu do porto. Todos ficaram chocados quando os 2 canhões principais na proa do navio dispararam contra uma ilha desabitada em seu caminho. O chão tremeu enquanto a poeira subia para o céu. Ondas de choque se espalharam, produzindo ondas no mar. Satisfeito, Agessid voltou-se para a multidão e anunciou: a partir deste dia, o juízo final recairá sobre os 7 piratas que se autodenominam almirantes e os 4 que se autodenominam reis. Eles só podem tremer de medo. É o fim da era deles. Somente o navio de guerra blindado navegará pelos mares, não importa se os piratas têm os poderes dos aléns, navios fantasmas ou navios amaldiçoados. O secretário-chefe de Agessid perguntou deliberadamente: eles não podem construir seus próprios navios de guerra blindados? Alguns nobres e membros do parlamento assentiram, sentindo que tal possibilidade não poderia ser eliminada. Agessid sorriu imediatamente e balançou a cabeça lentamente enquanto respondia: impossível. Nunca será possível. Construir nosso navio de guerra blindado exigiu 3 grandes amalgamadores de carvão e aço, uma escala de mais de 20 siderúrgicas, 60 cientistas e engenheiros seniores da Academia de Canhões de Backlund e da Academia Náutica de Pritz, 2 estaleiros reais, quase 100 fábricas de peças de reposição, um almirantado, um comitê de construção naval, um gabinete, um rei determinado com excelente visão de futuro e um grande país com uma produção anual de aço de 12 milhões de toneladas. Os piratas nunca conseguirão isso. Dito isto, ele fez uma pausa e levantou os braços antes de gritar agitado: senhoras e senhores, a era dos canhões e navios de guerra chegou para nós. Após meia hora de descanso, Zolmingrui, que agora se considerava Klein, finalmente se recuperou. Nesse meio tempo, ele descobriu que havia 4 pontos pretos nas costas de sua mão, que formavam um pequeno quadrado. Essas 4 manchas pretas desapareceram rapidamente, mas Klein sabia que elas ainda estavam escondidas em seu corpo, esperando para serem despertadas. 4 pontos formando um quadrado, corresponde aos 4 pedaços de comida básica nos 4 cantos da sala. Isso significa que, no futuro, não preciso preparar a comida e posso fazer o ritual e os cânticos imediatamente. Klein deu um palpite. Isso pode parecer bom, mas o surgimento das manchas era ameaçador, e coisas que não compreendíamos eram sempre assustadoras. O fato de que aquelas inexplicáveis adivinhações chinesas da Terra pudessem produzir efeitos aqui, a estranha transmigração em seu sono, os murmúrios misteriosos que quase o deixaram louco durante o ritual e o mundo cinza misterioso e alucinante cujo significado ele não tinha ideia fizeram Klein tremer no clima quente de junho. A emoção mais antiga e forte da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e forte é o medo do desconhecido. Ele se lembrou dessa frase enquanto sentia intensamente o medo do desconhecido. Havia nele uma necessidade incontrolável e irresistível de entrar em contato com o misterioso domínio, de aprender mais e de explorar o desconhecido. Havia também uma mentalidade de fuga contraditória, que o compelia a fingir que nada havia acontecido. A luz intensa do sol brilhava através da janela sobre a mesa. Era como se grãos de ouro estivessem salpicados sobre ela. Klein olhou para a mesa, sentindo como se tivesse entrado em contato com calor e esperança. Ele relaxou um pouco e uma forte sensação de fadiga tomou conta dele. Suas pálpebras pesavam como chumbo e continuavam se fechando. Devia ser o efeito combinado da noite sem dormir e do encontro cansativo. Klein balançou a cabeça e se levantou com a ajuda da escrivaninha. Cambaleou em direção à cama de casal, ignorando completamente o pão de centeio espalhado nos 4 cantos do quarto. Adormeceu imediatamente após se deitar. Klein acordou com pontadas de fome. Ao abrir os olhos, sentiu-se revigorado. Ainda sinto uma leve dor de cabeça. Ele esfregou as têmporas e sentou-se. Estava com tanta fome que comeria um cavalo. Ele voltou para a escrivaninha enquanto ajeitava a camisa. Pegou o relógio de bolso prateado com folhas de videira. A tampa do relógio de bolso se abriu e o ponteiro dos segundos começou a funcionar. 12:30. Dormi 3 horas. Klein guardou o relógio de bolso no bolso da camisa de linho enquanto engolia. No continente norte, havia 24 horas em um dia, 60 minutos em 1 hora e 60 segundos em 1 minuto.
Klein não sabia se cada segundo passava na mesma velocidade em comparação com a Terra. Naquele momento, ele não conseguia nem pensar em termos como misticismo, rituais ou o mundo cinzento. Sua mente estava ocupada com uma coisa: comida. Ele deixava a reflexão para depois das refeições. Só então ele podia trabalhar. Klein pegou os pães de centeio dos 4 cantos e limpou os minúsculos grãos de poeira sem hesitar. Ele planejava fazer de um deles seu almoço. Ele decidiu se deliciar com as oferendas porque só tinha 5 centavos consigo e havia uma tradição de comer as oferendas em sua cidade natal. Afinal, não havia nenhuma mudança perceptível no pão. Era melhor economizar. É claro que a memória e os hábitos deixados pelo Klein original também desempenharam um papel. Era um enorme desperdício usar o gás caro apenas para iluminar o ambiente. Então, Klein pegou uma fornalha e ferveu água com ela, depois de adicionar um pouco de carvão. Ele andava de um lado para o outro enquanto esperava. Qualquer um se engasgaria comendo aqueles pães de centeio sem água. Nossa! A vida só com carne no jantar vai ser horrível. Não, espere, isso já é uma exceção. Melissa só permitiria que nossas refeições tivessem carne 2 vezes por semana se não fosse pela minha entrevista, pensou Klein, enquanto olhava ao redor, faminto. Ele não tinha nada melhor para fazer. Seus olhos pareceram ficar gananciosos quando ele pôs os olhos no quilo de carneiro no armário. Não, preciso esperar Melissa comer tudo junto, pensou Klein enquanto balançava a cabeça e rejeitava a ideia de cozinhar metade da comida agora. Embora muitas vezes comesse fora, ele ainda havia desenvolvido algumas habilidades culinárias básicas, já que morava sozinho em uma cidade grande. Seus pratos não eram deliciosos, mas pelo menos eram comestíveis. Klein virou o corpo para que o carneiro não o seduzisse. Então, de repente, percebeu que também havia comprado ervilhas e batatas pela manhã. Batatas! Klein teve uma ideia imediatamente. Ele rapidamente voltou para o armário e tirou 2 batatas de uma pequena pilha delas. Primeiro, ele limpou as batatas no banheiro público e depois as colocou em uma panela para que fossem fervidas junto com a água. Depois de um tempo, ele jogou na água um pouco de sal grosso amarelo do recipiente de temperos que encontrou dentro do armário. Ele esperou pacientemente por alguns minutos antes de levantar a panela e despejar a sopa em algumas xícaras e uma tigela. Tirou as batatas com um garfo e as colocou sobre a mesa no fundo. Ele soprou a batata enquanto a descascava aos poucos. O aroma da batata cozida se espalhou pelo ar. O cheiro era muito apetitoso. Ele salivou loucamente. O calor não o deteve mais. Klein deu uma mordida, apesar de ter descascado a batata apenas pela metade. Que cheiro! Tinha uma textura em pó e um sabor doce enquanto ele mastigava. Ele se emocionou instantaneamente e devorou as 2 batatas. Até comeu um pouco da casca. Então, ele ergueu a tigela e saboreou a sopa. A pitada de sal na água provou ser um ótimo remédio para matar a sede. Eu realmente gostava de comer batatas assim quando era jovem, Klein exclamou mentalmente, satisfeito. Enquanto isso, ele cortou um pedacinho de pão e o mergulhou na sopa para comê-lo amolecido. Talvez o ritual fosse muito cansativo. Klein comeu 2 pães que equivaliam a meio quilo inteiro. Klein sentiu-se finalmente rejuvenescido. Aproveitou a alegria da vida depois de tomar a sopa antes de arrumar a casa. Depois, aproveitou a luz brilhante do sol com alegria. Ele sentou-se novamente à mesa e começou a planejar. Não posso escapar. Preciso pensar em uma maneira de entrar em contato com o misticismo e me tornar um além, como mencionado pela justiça e pelo enforcado. Preciso superar o medo do desconhecido. A única saída agora é esperar pelo próximo encontro. Preciso tentar ouvir a fórmula da poção espectador ou outras coisas relacionadas ao misticismo. Faltam 4 dias para segunda-feira. Antes disso, preciso primeiro descobrir o problema com Klein. Por que ele cometeu autocídio? O que aconteceu com ele? Incapaz de transmigrar de volta e se livrar de tudo, Klein pegou o caderno que estava sobre a mesa. Queria encontrar pistas que pudessem ajudá-lo a recuperar seus fragmentos de memória perdidos. O Klein original obviamente tinha o hábito de fazer anotações. Ele também gostava de escrever diários. Klein tinha plena consciência de que o armário que sustentava a mesa à direita armazenava uma pilha inteira de cadernos concluídos. O livro que ele havia começado no dia 10 de maio. Assuntos relativos à sua escola, ao seu mentor, bem como conteúdo pertinente ao conhecimento, estavam no início. 12 de maio. O Sr. Azik mencionou que a língua comum usada pelo Império Balan no continente meridional também se desenvolveu a partir da antiga Feisak, um ramo de Jotun. Por quê? Isso significa que todos os seres vivos sencientes já falaram a mesma língua. Não, deve haver um engano. De acordo com a revelação da Noite Eterna e o Livro das Tempestades, os gigantes não eram os únicos hegemônicos do mundo nos tempos primordiais. Havia também elfos, mutantes e dragões. De qualquer forma, são apenas mitos e fantasias. 16 de maio.
O professor associado Sr. Cohen e o Sr. Azik discutiram a inevitabilidade da era do vapor. O Sr. Azik opinou que foi apenas uma coincidência, pois, se não fosse pelo imperador Roselle, o continente norte ainda estaria empunhando espadas como o continente sul. Mentor argumentou que o Sr. Azik havia dado ênfase demais à contribuição de um indivíduo. Ele acredita que, com o progresso, mesmo que não houvesse um imperador Roselle, haveria um imperador Robert. Portanto, a era do vapor pode chegar tarde, mas eventualmente chegará. Encontrei pouco sentido na discussão deles. Prefiro descobrir coisas novas e desvendar o passado oculto. Talvez eu seja mais adequado para estudar arqueologia do que história. 29 de maio. Welsh me encontrou e me disse que havia adquirido um caderno da quarta época. Oh, meu Deus! Um caderno da quarta época! Ele não queria pedir ajuda aos alunos do departamento de arqueologia, então veio até Naya e a mim para ajudá-lo a decifrar o conteúdo. Como posso recusar? Claro, só posso fazer isso depois da minha defesa de formatura. Não posso me dar ao luxo de desviar minha atenção neste momento. Isso chamou a atenção de Klein. Comparado às anotações sobre história e às divergências de pontos de vista, o aparecimento de um caderno da quarta época poderia ter levado Klein ao autocídio. A quarta época foi a época anterior à atual Idade do Ferro. Sua história era misteriosa e incompleta. Devido ao fato de pouquíssimas tumbas, cidades antigas e registros terem sido encontrados, arqueólogos e historiadores só podiam se referir aos registros ambíguos fornecidos pelas 7 principais igrejas, que se centravam em seus ensinamentos religiosos para formar aproximadamente o quadro original. Eles sabiam da existência do Império Salomão, da dinastia Tudor e do Império Truncestrum. Com o objetivo de solucionar o mistério e restaurar a história, Klein não tinha muito interesse nas 3 primeiras eras, cujas raízes estavam mais próximas das lendas. Ele estava mais interessado na quarta época, também conhecida como a Era dos Deuses. Então Klein estava preocupado com sua futura carreira e, portanto, se concentrou na entrevista. Mas foi tudo em vão. Klein não resistiu a exclamar. As universidades ainda eram muito escassas e a maioria dos estudantes vinha de famílias nobres ou ricas. Contanto que não tivesse uma mentalidade extremista, um plebeu admitido na universidade teria sido capaz de construir conexões sociais valiosas por meio de discussões em grupo e eventos de networking, apesar do preconceito e da exclusão dos círculos sociais arraigados. O generoso Welsh M. Seguvern foi um exemplo. Ele era filho de um banqueiro da cidade Constant, Midseashire, reino de Loen. Ele costumava pedir ajuda a Naya e Klein, pois eles sempre estavam no mesmo grupo de trabalho. Sem pensar mais, Klein continuou lendo o caderno. 18 de junho. Eu me formei. Adeus, Universidade Coi. 19 de junho. Vi o caderno. Comparando estruturas de frases e raízes de palavras, descobri que se trata de uma forma modificada do antigo Feisak. Mais precisamente, ao longo de sua história milenar, a língua Feisak mudou constantemente, aos poucos. 20 de junho. Deciframos o conteúdo da primeira página. O autor era membro de uma família chamada Antígono. 21 de junho. Ele mencionou o Imperador Sombrio. Isso é anacrônico em relação à época em que se deduz que este caderno foi escrito. O professor está errado. Imperador Sombrio é um título comum para todos os imperadores do Império Salomão. 22 de junho. A família Antígono aparentemente tinha uma posição muito alta no Império Salomão. O autor menciona que estava fazendo uma transação secreta com uma pessoa chamada Tudor. Tudor? Tem relação com a dinastia Tudor? 23 de junho. Estou tentando me conter para não pensar no caderno e ir à casa do Welsh. Preciso me preparar para a entrevista. É muito importante. 24 de junho. Naya me disse que encontraram algo novo. Acho que preciso dar uma olhada. 25 de junho. Pelo novo conteúdo decifrado, o autor aceitou a missão de visitar a Nação da Noite Eterna, situada no cume do pico mais alto da Cordilheira Ornacis. Oh, meu Deus! Como pode uma nação existir no cume daquele pico, que está a mais de 6.000 metros acima do nível do mar? Como eles sobrevivem? 26 de junho. Essas coisas estranhas são reais. O registro terminou neste ponto. Zolmingrui transmigrou nas primeiras horas do dia 28. O que significa que realmente houve uma entrada para 27 de junho. É essa linha. Todos morrerão, inclusive eu. Klein virou para a página que viu pela primeira vez quando chegou, sentindo arrepios ao fazer a dedução. Para resolver o mistério do autocídio do Klein original, ele pensou que deveria visitar Welsh e dar uma olhada no antigo caderno. No entanto, com vasta experiência em romances, filmes e séries dramáticas, ele suspeitou que, se eles fossem realmente parentes, essa visita seria muito perigosa. Aqueles que investigavam castelos mesmo sabendo que eram mal assombrados serviam como um aviso. No entanto, ele teve que ir, pois escapar nunca resolveria o problema. Só pioraria as coisas,
até que a água transbordou e o afogou completamente. Talvez chamar a polícia, mas alegar autocídio seria bobagem, certo? Houve uma série de batidas rápidas e fortes. Klein sentou-se ereto e ouviu. As batidas ecoaram pelo corredor vazio. Fim dos capítulos do 7 ao 9. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.